Queridos e queridas, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Vamos ler dois versos hoje, o verso 8 e o verso 9. Mateus capítulo 6, versos 8 e 9. Amém? Deixa eu me ajeitar aqui, né? Que nos dizem assim: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E o verso 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém, queridos, amados. Perdão. Temos falado já aqui já algumas semanas sobre esse tema tão empolgante, tão importante, que é a oração. E hoje vamos falar mais um pouquinho, baseado aqui em Mateus capítulo 6, onde nós vemos o Senhor Jesus ensinando ali para aqueles discípulos, orar, e aí ele ensina a oração do Pai Nosso, e baseado nesse trecho nós temos falado um pouquinho aqui sobre oração, coisa que eu faço todo ano eu tiro um período das nossas lives aí para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão imprescindível na vida de todo cristão, que é a oração. Amém, queridos? Então, meus amados, aqui no verso 8 nós vemos Jesus falando assim: não sejam, portanto, como eles, e nós falamos aqui já um pouquinho antes, Jesus falando sobre não fazer como os hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa falsa, ela é uma pessoa artificial, é uma pessoa que está sempre como se estivesse representando um personagem, como se estivesse constantemente usando uma máscara. Você não consegue nunca saber quem é, de fato, você não consegue acessá-la, porque, enfim, hipócrita é mais ou menos isso, a gente tenta transparecer o que não é, só que a gente esquece que com Deus não dá para fazer isso, porque Ele nos conhece e nos conhece até melhor do que nós mesmos. Então nós falamos aqui um pouquinho sobre isso, aí Jesus falando sobre não ser um hipócrita, não fazer como os fariseus, saduceus, aqueles religiosos da época que gostavam de orar nas praças, orar alto, enfim, queridos. Aí Jesus fala: não sejam como estes, E aí Jesus fala: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Queridos, isso é maravilhoso e é verdade isso aqui que Jesus estava falando. O nosso Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E Ele sabe até mesmo melhor do que nós, porque muitas vezes nós pensamos que precisamos de algo, quando na verdade não é exatamente daquilo que nós precisamos, E muitas vezes nós até oramos para Deus nos dar ou fazer algo por nós, que a coisa não acontece, e aí o que o apóstolo Tiago diz? Ele diz o quê? Vocês oram e não recebem, vou parafrasear, tá? Vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. E esse pedir mal que ele está falando é muitas vezes pedir de forma errada ou pedir a coisa errada. Tá bom, queridos? Então, é isso que a gente entende aqui. Então ele diz: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, Ele sabe, amados, e sabe mesmo. Nosso Deus, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. Antes da gente pedir, Ele já sabe. Então, obviamente, surge, queridos, aquela pergunta: pastor, então se Deus já sabe, eu não preciso orar. Então, se Deus já sabe, eu não preciso pedir. É assim, queridos? Obviamente que não, porque eu uso sempre o exemplo do cego Bartimeu, que é um dos exemplos mais característicos quando se fala disso, porque a Bíblia nos conta que Bartimeu era um cego mendigo, ouviu que Jesus estava passando, começou a clamar, Jesus mandou chamá-lo, e ele chegou diante de Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que aquele cego queria voltar a enxergar, porque esse era o desejo dele? Claro que Jesus sabia. Por que perguntou? Dentre outras coisas, porque ele queria ouvi-lo externar, até porque a gente entende também que as palavras, elas têm peso, vou dizer assim, no reino espiritual. Então, queridos, Ele sabe, é claro que Ele sabe, mas Ele quer que nós falemos, até porque quando nós falamos, nós oramos, nós dialogamos, nós conversamos com Ele, e o Pai muitas vezes Ele quer isso, Ele quer que o filho chegue perto, Ele sabe o que o filho quer, mas Ele quer que o filho chegue perto, Ele quer que o filho dê um abraço, dê um beijo, fale para Ele: ah, Pai, me dá aquela bola, Pai, eu queria aquela bicicleta, Pai, eu queria aquele videogame, Pai, eu queria aquele computador, enfim, fale para o Pai sabe, mas Ele gosta de ouvir. Então aqui, com certeza, amados, o nosso Deus sabe, Ele conhece, me conhece, Ele conhece você, foi Ele que nos criou, então ninguém nos conhece melhor do que Ele, amém? Então Ele sabe mesmo antes de falar. Salmo 139 diz o quê? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Deus já sabe, queridos, antes mesmo que a gente fale, amém? Mas fale para Ele o que você está precisando hoje, fale para Ele como está o seu coração hoje, fale para Ele o que está te entristecendo, te angustiando, trazendo ansiedade, fale para Ele, Ele sabe, mas Ele quer ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, quer que você externe o que está acontecendo, o que está se passando, como você está se sentindo, o que você está precisando, fale para Ele.
Tá bom? Mesmo que ele saiba, ele quer ouvir. Foi isso que a gente deu no verso 8. Agora, o verso 9, ele diz assim: portanto, orem assim. Então, aqui, amados, né, esse trecho inicial que eu li aqui, deixa bem claro, né, que de fato é isso que acontece aqui, deixa bem claro que ele vai ensinar uma oração, porque ele fala, né, portanto, orem assim, ou seja, quando vocês forem orar, orem como eu vou falar para vocês agora. Então foi mais ou menos isso que Jesus falou ali, né? Então ele ali, depois de falar isso, os irmãos conhecem, ele ensinou ali para aqueles discípulos a mais famosa e mais conhecida e mais orada, me perdoe a redundância, tá? A mais orada oração de todos os tempos, que é a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E aí Jesus ensina para esses discípulos aqui essa oração, né? E tanto é que até hoje é repetida por muitas pessoas, muitos grupos, né? Às vezes tem um evento esportivo, um futebol e tal, aí fazem aquela roda, boa parte desses eventos, nesses momentos, se ora a oração do Pai Nosso, porque foi uma oração que Jesus nos ensinou. Agora, queridos, tem uma coisa extremamente importante com relação à oração do Pai Nosso que nós precisamos saber, nós não podemos esquecer. Qual é, pastor? Que a oração do Pai Nosso nos foi ensinada por Jesus como um modelo de oração. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu vou explicar. Porque, queridos, Jesus não nos ensinou a oração do Pai Nosso para que nós simplesmente a repetíssemos diariamente, ou enfim. Sabe por quê, queridos? Porque a gente falou isso aqui um pouquinho, né? Porque quando você começa a repetir muito determinadas palavras, né? Logo que você fala as primeiras vezes estas palavras, vamos usar essa oração. Primeira vez que você faz a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade. Ou seja, é algo que vem realmente lá do fundo do teu coração, porque é uma das primeiras vezes que você está fazendo essa oração. Agora, à medida que você repete sempre a mesma oração, daqui a pouco, queridos, você começa a fazê-lo de forma automática. E aí, quando as coisas são automáticas, elas deixam de vir do coração. Muitas vezes começam a vir de onde? Da mente, porque não é algo que está no seu coração, mas é algo que você já memorizou, gravou, decorou. E aí eu pergunto para você, né? Ou melhor, de repente você deve estar me perguntando: pastor, mas então é pecado orar a oração do Pai Nosso? Não é isso que eu estou falando. Agora eu te pergunto, será que é isso que Deus espera de mim e de você? Será que é esse tipo de oração? Ou seja, nada contra a oração do Pai Nosso, mas será que é uma oração repetida todos os dias, exatamente com as mesmas palavras? Será que é isso que Deus quer de mim e de você? Será que é esse tipo de oração que Ele espera de mim e de você? Obviamente que não, queridos, porque a oração, como eu já disse, é algo que tem que sair de onde? Do teu coração. Então, meus amados, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele a ensinou apenas para que nós a tomássemos como um modelo de oração. Agora, não que necessariamente eu tenha que repeti-la na literalidade todas as vezes que eu for orar. Mais uma vez eu digo para você não ficar confuso, não sair daqui com dúvida. Não estou dizendo que você repetir a oração do Pai Nosso seja pecado. Agora, estou dizendo sim, que você só orar em todos os seus momentos com Deus, em todos as suas devocionais, você só orar a oração do Pai Nosso ali na sua literalidade, queridos, aí não é legal. Você consegue entender? Por quê? Porque aí você vai estar sempre falando a mesma coisa, e como eu já falei para você, daqui a pouco não sai mais do coração, sai da mente. E, queridos, como eu já disse também numa outra oportunidade para os amados, se você continuar repetindo, daqui a pouco nem da mente sai mais, sai apenas dos seus lábios. Ou seja, a expressão da boca para fora. Você consegue compreender? E não é isso que Deus quer. Será que ele quer mesmo de mim uma oração da boca para fora? Será que Ele quer ouvir de mim uma oração que eu já decorei? Porque quando você decora algo, queridos, você muitas vezes nem raciocina naquilo que você está falando. É como um papagaio. O papagaio, ele repete os sons que ele ouve, mas o papagaio não tem a menor noção do que ele está falando. Para ser bem sincero para os amados, ele não tem nem noção do que ele está falando. Ele repete os sons que ele ouve. Agora, para ele, aquilo ali não são nem palavras. Por quê? Porque ele não entende o sentido daquilo, o significado daquilo que ele está falando. E eu e você não somos papagaios. Nós somos seres humanos dotados de uma mente que, graças a Deus, funciona, de um cérebro que, graças a Deus, funciona, o que te faz pensar, amém? O que torna você diferente do papagaio, amém? Que faz você raciocinar, faz você pensar. Por isso somos chamados pela ciência de animais racionais, né? Que não tem nada disso. Nós somos racionais sim, mas não tem nada de animal. Não somos animais, somos a coroa da criação de Deus. Tá bom, queridos? Então, meus amados, cuidado com isso. Não há problema nenhum, não há perigo nenhum, ou melhor dizendo, não há problema nenhum em você de vez em quando repetir a oração do Pai Nosso.
não há problemas. Agora, você, todas as vezes que for orar, só falar, só repetir, na sua íntegra, a oração do Pai Nosso, aí dá problemas. Já pensou se você fosse fazer uma declaração de amor para sua esposa, todos os dias, com as mesmas palavras, todos os dias você lesse um bilhetinho para ela: meu amor, eu te amo, você é a razão da minha vida, não vivo sem você. Hoje, meu amor, amanhã, meu amor, eu te amo, você é a razão da minha vida, não vivo sem você. No outro dia, meu amor, eu te amo, você é... Vai encher o saco da mulher, mas fala: meu amor, vem cá. Obrigado, mas você não sabe falar outra coisa, não? Ou então tem que decorar uma declaração de amor para mim? Será que você não tem nada espontâneo que possa me dizer? Está dando para os irmãos compreenderem? Com Deus é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim: filho, muda aí um pouquinho o repertório, que é todo dia, filho, é a mesma coisa. E como o nosso Deus nos conhece, ele já vai perceber que já não está saindo mais do coração, está saindo só daqui, ó. Está dando para você entender? Então, queridos e queridas, cuidado com isso. Amém, meus amados? Mas seguindo aqui por causa do nosso horário, porque ele começa dizendo assim: porém, orem assim. Ou seja, vou ensinar um modelo de oração para vocês. Aí ele começa: Pai Nosso. E aí, meus amados, primeira coisa que eu aprendo aqui, que esse nosso Deus, ele espera estabelecer comigo, com você, um relacionamento de paternidade. Como é que é isso, pastor? Eu vou explicar. Você precisa ter consciência de que você tem um Pai celestial. Deus é seu Pai, você é filho. O que Jesus disse? Melhor dizendo, o que a Bíblia diz em João? Veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você é filho. Por intermédio de Jesus você se torna filho. Você consegue compreender? Então, queridos e queridas, ele quer estabelecer comigo e com você esse relacionamento de paternidade. E um relacionamento de paternidade entre pai e filho, né, para você entender, tem algumas características, mas uma das mais marcantes que eu entendo é que um relacionamento pai e filho é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de liberdade. Um exemplo só para você entender: suponhamos que um general, né, alta patente, né, tem um filho. Aí eu pergunto para você: será que final de semana, ou quando esse general está em casa, será que quando esse filho vai falar com esse pai, ele chega na porta do quarto, do escritório, ou seja de onde for, presta continência e fala: pai, permissão para falar com o senhor? Será que é assim? Ou então: general, posso falar com o senhor? Será que esse filho trata o pai assim? É claro que não, queridos. Ele pula no colo do pai. Pode ser o general lá na companhia, no exército, lá. Em casa não, em casa ele é o pai. Você consegue compreender? Então é isso, queridos, é esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer comigo, com você. Um relacionamento de liberdade. Obviamente que eu não estou falando aqui de falta de reverência, não estou falando aqui de falta de respeito, como a gente vê muitas vezes por aí pessoas se referindo a Deus, usando um palavreado assim não muito legal, né? Famosos, enfim, né? Mas não vou entrar aqui no mérito para não trazer problemas, mas fato é, queridos, que é isso que ele quer estabelecer comigo e com você, um relacionamento de paternidade, que você entenda que você é filho, que você tem um pai, você não é órfão, aleluia, e você tem um pai que te ama, você tem um pai que se preocupa com você, você tem um pai que vibra com as suas vitórias, sofre com as suas derrotas, está todo o tempo ao seu lado, aleluia. Que pai maravilhoso é esse que nós temos? Então precisamos ter essa consciência: você tem um pai maravilhoso, um pai amoroso, um pai zeloso, um pai poderoso. Ó que maravilha. Então não esqueça, por isso ele começa dizendo: Pai Nosso, relacionamento de pai e filho. Amém, meus amados? Ele continua dizendo assim: Pai Nosso que estais nos céus. Aí, queridos, quando a gente ora isso, né? Qual é a impressão que a gente tem ou tinha, né? Porque foi isso que nos ensinaram, a grande maioria das pessoas assim que aprendeu. Qual é a visão, qual é a figura, qual é a ideia que muitas vezes nós temos de Deus? Alguém que está lá no céu, ou seja, extremamente longe, extremamente distante, inacessível. Ou seja, está tão distante que eu não consigo me achegar a ele, está tão distante que ele não sabe, não faz a menor ideia do que está acontecendo comigo aqui. Não, queridos, nada disso, muito pelo contrário. Quando ele usa aqui a expressão
Pai nosso que estás no céu, porque o céu realmente a Bíblia diz que o céu é a morada dele, né? Assim, mas ao mesmo tempo que ele está lá no céu, ele quer estar aqui comigo, quer estar aí com você. Você consegue entender? Não é um Deus longe, um Deus distante, um Deus indiferente, um Deus inacessível, porque durante muito tempo foi essa a ideia que passaram para nós de Deus, foi essa ideia, foi essa figura que nós acabamos construindo de Deus em função daquilo que nos ensinaram. Um Deus distante, um Deus que por ser muito santo, porque realmente Ele esse Deus não pode sequer pensar em ter contato comigo que sou pecador. Queridos, é fato que Ele é santo, 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 e eu e você somos pecadores, 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 mas também é fato que mesmo assim, esse Deus santo busca o tempo todo estabelecer comigo e com você, meros pecadores, relacionamento, um relacionamento de paternidade, um relacionamento não de distância, mas um relacionamento de proximidade. E quando eu falo de proximidade, eu sei que você já entendeu que eu estou falando de intimidade. Tá dando para você entender? Então é isso que eu aprendo aqui. Está lá no céu, sim, a morada dele é lá, mas está aqui comigo. E a Bíblia diz, queridos, que muitas vezes, a gente acabou de falar isso aqui, né? Ele não só ouve a minha oração, mas mais que isso, antes de eu orar, ele já sabe o que eu vou pedir. Muitas vezes, amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que a Bíblia está falando? Que há momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem sequer expressar uma palavra, né, em face à angústia, em face à dor, em face à dificuldade, ao problema, enfim, seja lá o que for a situação que a gente muitas vezes enfrenta, não conseguimos abrir a boca para expressar alguma palavra que seja, vamos dizer assim, compreensível humanamente falando. Porém, a Bíblia nos diz que até esses gemidos Ele entende. Aleluia! Olha que Deus maravilhoso, olha que Pai maravilhoso que eu e você temos. Nunca se esqueça disso. Não deixe nada nem ninguém convencer você do contrário. Convencer você de que você é um órfão. Convencer você de que você foi um acidente, foi um descuido. Nada disso. Você é plano, projeto de Deus. Aleluia. E você tem um Pai celestial. É isso que eu aprendo aqui quando ele fala: Pai nosso que estais nos céus. E eu preciso já começar a encerrar. Vou dar só um spoilerzinho do que a gente vai continuar falando na semana que vem, porque na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda no finalzinho do verso 8, né? Verso 9. Santificado seja o teu nome. Em outras traduções, se não estou enganado, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: que todos saibam que o teu nome é santo. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também na semana que vem. Sabe o que nós vamos falar? Semana que vem você vai saber. Só venha participar conosco, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a oração. Amém, meus queridos, minhas queridas. Graças a Deus. Mais uma live de oração. E eu quero, antes de terminar, eu quero orar com você. Vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua família. Amém? Como eu digo sempre, queridos, e eu faço isso com sinceridade, os irmãos que participam sabem disso, né? Eu peço a Deus que Deus abençoe a sua casa. Eu, particularmente, queridos, já falei isso aqui para os irmãos várias vezes, é um dos lugares que eu mais gosto de... Tem 2 lugares que eu amo estar. Um deles é na igreja, obviamente, mas o lugar que eu mais gosto de estar na minha vida, na minha casa, com a minha família. Junto com a minha esposa e com os meus filhos. Eu amo estar com eles. Eu amo estar lá. Pastor, família perfeita, nada disso, queridos. Minha família é uma família igual a outra qualquer. Nós temos problemas. Eu tenho um filho de 21 anos que fez segunda-feira 21 anos. Tenho outro que vai fazer semana que vem agora, vai fazer 13 anos. Enfim, queridos, normal, os problemas normais, como qualquer outro. Você consegue entender? Mas nós somos muito felizes, não somos uma família perfeita, mas somos muito felizes. Eu sou muito feliz, graças a Deus, no meu casamento, muito feliz com a esposa que Deus me deu, com a mãe dos meus filhos que Deus me deu, muito feliz com os meus filhos, que, como eu disse aqui, são jovens iguais a todos os outros, né? Iguais os seus, né? Que de vez em quando dá problema, de vez em quando a coisa fica estranha, a gente tem que sentar, conversar, bater um papo, acertar as arestas, mas eu sou muito feliz, eu os amo demais. Então, queridos, eu peço a Deus que na sua casa, não seja nem igual a minha, mas que seja melhor. Eu peço a Deus que na sua casa, que você se sinta bem em casa, que você sinta prazer. Queridos, eu sinto prazer de estar em casa. Eu, quando estou aqui trabalhando, ou então num outro lugar qualquer, eu fico doido para dar hora de ir embora para casa. Então, queridos, que Deus abençoe sua casa, seu lar, a sua família. Amém? Não estou fazendo propaganda de mim, não, mas estou falando que é o que eu desejo para você. Do fundo do meu coração, Deus sabe que é sincero. Para sua casa, para o seu lar, para sua família,
para o seu casamento, tá bom? Vamos orar, queridos? Se você quiser dar uma paradinha aí, reunir o pessoal que estiver aí, porque eu creio que Deus tem bênção para sua casa e para sua família nesse momento. Eu creio. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agora estender as minhas mãos, mas que não sejam as minhas, que sejam as tuas, Senhor. Estender as minhas mãos sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. E eu declaro, Paizinho, declaro, em nome de Jesus, que haja nesse lar, nessa família, alegria, paz, comunhão. Eu declaro, Senhor Deus, prosperidade na casa dos teus filhos. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja restituído tudo aquilo que se perdeu por algum motivo que o Senhor sabe, Senhor Deus. Em nome de Jesus, restitui o amor, restitui, Senhor Deus, a comunhão, restitui, Senhor Deus, o respeito, restitui, Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai amado, até mesmo, Senhor Deus, se houver algum casamento que aos olhos humanos já está acabado, Senhor Deus, não aos teus olhos. Tu tens poder para restaurar, tu tens poder para transformar e mudar essa história. Aleluia, porque tu és Deus que tudo pode. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nesse momento eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo o pai, eu abençoo mãe, eu abençoo filhos, eu abençoo sobrinhos, tios, tias, primos, noras, genros, sogras, avós, enfim, Paizinho. Eu abençoo esta casa, este lar, essas vidas, em nome de Jesus, Paizinho querido, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, queridas, recebam a bênção em nome de Jesus. Amém. E creia que Deus vai operar algo tremendo na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu preciso terminar, por causa do nosso horário. Vamos orar. Vou orar para finalizar e no final eu vou te abençoar. Obrigado, Paizinho. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais uma oportunidade de conversar um pouquinho com os teus servos sobre oração. Que o Senhor nos permita, na semana que vem, continuarmos, para a glória do teu nome, falando desse tema, desse assunto tão importante, tão impactante e ao mesmo tempo, Paizinho querido, que nos deixa assim, eufóricos, aleluia, porque é muito bom orar, é muito bom falar contigo, aleluia, esse tema que é tão empolgante. Paizinho, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todas as famílias sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba aí. Diga amém. Amém, meus amados. Mais uma vez faz assim, agora faz assim, ó. Segura aí a tua bênção, segura aí a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Ó, beijo carinhoso e respeitoso no coração de cada um dos amados irmãos.